Bom dia, irmãos, irmãs, graça e paz. Quero te convidar a abrir comigo a palavra de Deus, livro de Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler dos versos 23 até o 29. Amém? Vamos ficar em pé. Diz a palavra de Deus. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Amém. Pode se assentar. A fé é uma das grandes marcas, uma das grandes riquezas, precisa ser uma das maiores bases da nossa vida. E lembrei agora, confesso que não tinha lembrado, até tentei na hora de preparar o sermão, lembrar alguma coisa que pudesse fazer alguma alusão à mensagem, mas me lembrei que nós estamos nos aproximando, da comemoração de mais um dia da Reforma Protestante, que foi marcado também pelo verso, o justo viverá pela fé. Então, falar da fé tem a ver com falar das coisas mais importantes que nós podemos falar sobre Deus e sobre nós mesmos. Nós estamos na igreja por causa da fé, nós somos salvos por meio da fé, nós só podemos nos relacionar com Deus por meio da fé, e pela fé nós transcendemos, nós conseguimos viver, fazer, superar coisas que o ser humano sozinho não consegue. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós nos reconhecemos em Cristo Jesus, necessitados de Deus, percebemos que não somos bons o suficientes, mas que crendo, colocando a nossa fé em Jesus Cristo, nós nos reconciliamos com Deus, nós encontramos, nós recebemos força para viver, e nós temos conseguido, A irmã acabou, a filha aqui, de trazer o testemunho de vitória sobre um período difícil de doença. Nós conseguimos ir muito além do que o ser humano pode fazer e pode até imaginar sozinho. Por isso a fé é das coisas mais importantes que existem para a vida de todo crente. No texto que nós lemos, traz um exemplo, na verdade, de algo que só pode acontecer pela fé. Lembra o finalzinho dele, as últimas palavras, lembram que o povo de Israel, pela fé, atravessou o Mar Vermelho. Um povo até então escravizado, um povo de pastores, um povo, então, não é de guerreiros, não é de gente que constrói barco, nada assim, um povo com limitações financeiras, um povo não treinado para ser guerreiro, para enfrentar desertos e coisa mais, e pela fé, o verso 29 dizendo que eles atravessaram o Mar Vermelho,
E enquanto isso, o exército preparado, cheio de treinamento, com os melhores recursos, ao tentarem atravessar o Mar Vermelho, eles foram engolidos. Eles foram tragados. E esse exemplo que o texto bíblico traz, que é dos exemplos, das experiências mais importantes da história, nos encorajam a viver pela fé. Porque pela fé que nós conseguimos ir além. É pela fé que nós conseguimos viver aquilo que Deus, e não que somente a gente consegue fazer para e pelo bem de nossas vidas. E ao olhar e ao lermos o capítulo 11 de Hebreus, que fala da fé, o capítulo todo fala da fé, nós conseguimos e nós devemos perceber uma característica fundamental dessa preciosidade, dessa base, dessa realidade poderosa e necessária para a nossa vida. É que a fé bíblica, a nossa fé, não é uma fé que se baseia somente em teorias, em tradições, em expressões culturais, sociais, não é muito menos mero otimismo das pessoas. Tem tudo isso. A fé embarca todas essas coisas, e cada uma delas aqui que eu citei, e poderíamos tentar, e provavelmente existem outras coisas que a gente até pode e deve reconhecer como importante. Mas a fé, sobretudo a fé bíblica, ela é baseada, ela é fruto, ela é acompanhada de uma coisa fundamental: a experiência do povo de Deus com o Deus Todo-Poderoso, que é um Deus que se revela. Fé bíblica é muito mais do que eu acreditar que as coisas podem ser melhores, é muito mais do que eu me reunir num ambiente de uma comunidade de fé, uma comunidade religiosa, é muito mais do que eu assumir tradições, aquilo que eu reconheço como bom, como justo, é muito mais que eu ter um apego a alguma coisa superior para eu conseguir suportar a vida, é muito mais do que todas essas coisas. A fé bíblica é resultado e é acompanhada de experiência. Experiência com o Deus da Bíblia, com Deus que se revela, com Deus que se manifesta. Fé sem experiência não é fé. Não é pelo menos a fé da Bíblia. Não é a fé que salva, não é a fé que transforma, não é a fé que transcende, não é a fé pela qual nós estamos aqui mais uma vez reunidos e que nós devemos viver por meio dela. E porque fé é, sobretudo, antes de tudo, experiência, nós precisamos então perceber que essa experiência nada nem ninguém pode nos roubar. Essa experiência que nós temos com esse Deus, nada nem ninguém pode diminuir ou acrescentar. Ela depende do Deus que se manifesta, vir ao meu encontro e eu, com o coração aberto, me encher dessa fé, dessa certeza, dessa convicção, dessa abertura ao Deus que quer se fazer conhecido a mim, do Deus que quer me fazer ir além de onde eu posso chegar, do Deus que é o único que pode completar a minha vida. Fé tem a ver, antes de tudo, com experiência. E nós lemos aqui um texto que fala sobre a fé a partir da vida de Moisés. O capítulo todo fala sobre a fé, mas eu quero destacar, dessa vida de Moisés, desses 3 momentos que o autor de Hebreus separa para poder falar da fé a partir do exemplo de Moisés. 3 experiências fundamentais que precisam marcar a nossa fé.
3 experiências que nós precisamos não somente ter uma vez na vida, mas em algum momento vai precisar ser o start. Dali em diante eu aprendo a viver pela fé por meio dessa experiência, mas que eu preciso continuar vivendo, experimentando para conseguir viver pela fé, para conseguir viver como justo. E o texto aqui traz Moisés como alguém que, tendo tido essa experiência com Deus que se revela, se mostra exemplo para que nós possamos também ter essa fé que faz, não usando as palavras de Jesus, transportar os montes, mas que faz a gente atravessar o mar, né? Que foi o que Moisés fez, que faz a gente fazer aquilo que nós não conseguiríamos sozinhos. Então eu quero aqui poder te convidar a perceber comigo nesse texto essas experiências que precisam fazer parte da nossa vida, que Moisés experimentou, porque é baseado nessas coisas, a começar delas. Eu sempre digo, né, que eu estou pregando nem não é para esgotar todos os assuntos, né, mas são 3 experiências fundamentais da nossa caminhada. E antes, né, para não deixar nenhum ponto sem nó, assim, nós não podemos esquecer, inclusive, quando eu estou falando aqui que fé é experiência, que a própria Bíblia, que é a base da nossa fé, ela é a expressão dos relatos da experiência do povo de Deus com o seu Deus. A Bíblia é relato da experiência do povo de Deus com o seu Deus. Não é psicografia, não é um negócio uma tradução sobrenatural das coisas de Deus, é o relato inspirado da experiência do povo de Deus com o seu Deus, porque a maneira como Deus traz salvação, como Deus se revela, como Deus salva o mundo, como Deus transforma as nossas vidas, é nos fazendo experimentar quem Ele é, o que Ele quer fazer em nossas vidas, e Ele nos chama para poder viver a partir desses relatos de experiência, que são relatos que servem de base, que servem de referência, que mostram de fato quem é o Deus que se revela, que mostram a partir de realidades de pessoas como nós, humanas, né, limitadas, como eles podem, né, ser para nós alguém que nós conseguimos identificar as suas necessidades, fragilidades, e é por isso que nós podemos então esperar ter o mesmo tipo de experiência que a Bíblia traz, porque Deus se manifestou ao longo da história ao seu povo, Deus registrou esses relatos inspirados, mas eles não estão aqui para que sejam só tradições, não estão aqui para que sejam só histórias, não estão aqui para que nem sejam simplesmente princípios abstratos, mas eles têm que produzir, eles foram escritos para produzir em nós experiências de pessoas que também se encontraram, que experimentaram, que receberam revelação de Deus. Então a história de Moisés vai ilustrar algumas experiências que nós precisamos ter para que a nossa fé esteja sempre sustentada, para que nós possamos, como Moisés e os israelitas, atravessar os nossos mares vermelhos, os nossos desafios pela fé, para que nós possamos andar confiados e sustentados pelo poder de Deus, para que nós possamos ter sentido, direção, propósito nas nossas vidas. Nós precisamos dessa fé, e eu quero destacar essas 3 dimensões da fé, de experiências que precisam marcar a nossa vida. Então, primeiro, verso 23, falando
não da experiência do próprio Moisés, mas sobre Moisés, a experiência dos seus pais. O texto diz: pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito, e não temeram o decreto do rei. A primeira coisa que o texto traz para ensinar a nós sobre a fé é que os pais de Moisés só foi quem foi, fez o que fez, ou foi instrumento de Deus para fazer o que Deus fez na história por intermédio dele, porque os pais tiveram a percepção, a abertura de coração, a boa vontade, a fé de poder perceber que Deus se revela a nós por meios de sinais da sua graça. Por que que o texto diz que Moisés não foi morto junto com tantas outras centenas, milhares de crianças que foram mortos por causa do decreto de Faraó, que era para matar todo menino, homem, nascido das mulheres israelitas? O que aconteceu de tão glorioso para que aquela família pudesse tomar uma posição de fé? O texto diz que foi pela fé que Moisés foi escondido por seus pais. Se não tivesse essa decisão sido tomada, a história seria diferente, mas não, eles esconderam, e eles viram Deus agindo através de uma coisa muito simples, de um pequeno sinal. Qual sinal que era? Moisés era um bebê bonito. Se você abrir, pode abrir aí comigo, em Êxodo capítulo 2, a única coisa que fala sobre Moisés, sobre a motivação dos pais de terem preservado essa criança, foi só isso: o bebê era bonito, formoso, Se você olhar Êxodo 2, versículo 2, diz: a mulher ficou grávida, um homem e uma mulher tinham se casado, a mulher ficou grávida, deu à luz a um filho, e vendo que o filho era bonito, escondeu por 3 meses. O único motivo que fez Moisés ser preservado, que o autor de Hebreus, depois inspirado, vai dizer, isso não foi ao acaso, foi uma decisão de fé que mudou a história, foi que a beleza daquele bebê foi reconhecida por seus pais como algo que Deus estava fazendo, Deus estava mostrando que não era algo simplesmente do acaso da vida, do cotidiano. E aí você imagina que esse bebê devia ser muito bonito, Mas o que eu quero enfatizar não é a beleza de Moisés, é enfatizar que às vezes coisas pequenas o Senhor começa a fazer a nosso respeito, que o Senhor é de fato um Deus presente, e que para nós conseguirmos viver pela fé, nós precisamos ter essa capacidade de perceber como Deus sinaliza coisas para nós, como Deus está mesmo nos momentos mais angustiantes, mais difíceis, Ele não nos deixa sem a sua revelação, sem mostrar a sua bondade, sem sinalizar a sua graça. Deus está conosco e Ele de alguma maneira sempre vai nos dar a condição de continuar e de, se for assim, pela primeira vez, de começar a caminhar, a viver pela fé.
Só que a gente tem que estar aberto. O Senhor está querendo falar o tempo todo, Ele está querendo evidenciar a sua presença, o seu cuidado, o seu senhorio sobre a história, sobre todas as coisas. Ele faz questão muitas vezes de dizer: olha, eu estou aqui, eu estou cuidando, eu vou fazer, eu não vou deixar com que nada nem ninguém faça com que a minha vontade seja frustrada. Mas para a gente caminhar pela fé, nós precisamos ter essa experiência de conseguir discernir esses sinais da graça de Deus. Se a gente tiver um coração aberto, sabe, para confiar que Deus é Deus, e para poder perceber: Senhor, me ajuda nesse momento da angústia. Nós começamos em algumas situações só olhar para a dificuldade, só olhar para o problema, só olhar para a nossa incapacidade, só olhar para a situação que parece sem solução. Como que os pais de Moisés iriam lutar contra Faraó e conseguir por muito tempo fazer aquela criança sobreviver? Bebê chora, bebê, faz as suas necessidades, bebê dá um trabalho danado, precisa mamar, de bebê não dá para esconder com tanta facilidade assim. Uma hora Moisés iria ser descoberto. Mas a mãe de Moisés, o pai de Moisés, diz o texto bíblico, que conseguiram ver um sinal da graça de Deus no meio de um monte de bebê fragilizado, no meio de um monte de bebê de um povo que estava sendo escorraçado. O texto você lê, o peso da mão do império sobre os escravos israelitas estava dobrado, e as crianças deviam estar nascendo já fracas, as mães sem condições de trabalhar, prematuras, quando já não nasciam mortas. De repente nasce um bebê bonito, um bebê saudável, um bebê cheio de vida, de vigor, e numa situação improvável os pais de Moisés conseguem ver isso como sinal de Deus. E isso não é fruto do acaso, isso não é fruto do nosso vigor, da nossa saúde, da nossa genética. O Senhor está mostrando que esse bebê vai sobreviver, que alguma coisa Ele vai fazer, vai acontecer por meio dessa criança. E os pais então tiveram fé de fazer essa criança dar um jeito dela continuar viva. E aí guardaram por 3 meses, depois, quando já não dava para esconder, colocou lá no rio, e o Senhor proveu o melhor lugar para Moisés poder continuar sendo uma criança forte, saudável, instruída, capaz de realizar a missão que Deus tinha para a sua vida. Para viver pela fé, a gente tem que aprender que Deus muitas vezes vai dar somente esses pequenos sinais, que Deus vai mostrar, mas Ele vai deixar para a gente muito claro: sou eu, isso não vem da tua mão, não vem da tua capacidade. E quando Ele nos sinalizar, se a gente quiser viver pela fé, nós precisamos colocar a confiança de que, de fato, aquilo que está acontecendo é obra, não do acaso, mas é obra das mãos de Deus. Viver pela fé é aprender a reconhecer, a discernir os sinais que o Senhor faz em nosso favor, que vão nos orientar a seguir em determinada direção e não na outra, que vão mostrar que Deus está conosco, que vão nos fazer andar no caminho que o Senhor quer que nós andemos, e não ficar desesperados, confusos, abatidos, afligidos nas nossas incapacidades. Segundo, verso 24, diz lá: pela fé Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo
era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Em primeiro lugar, então, nós precisamos ter essa experiência de aprender a ouvir, a perceber, a ver os sinais de Deus. Deus fala, Deus se revela, Deus se mostra presente, e onde Ele se mostra, nós precisamos procurar dirigir a nossa vida, os nossos passos, os nossos pensamentos, as nossas motivações para aquilo que o Senhor está realizando. Mas, em segundo lugar, Moisés, diz o texto, já crescido e tendo experimentado a grande bênção de poder ter crescido, sido educado e tudo mais, como neto de Faraó, o texto bíblico narra que Moisés escolheu não o continuar experimentando o melhor que a vida poderia lhe dar, se ele pensasse somente como homem. O melhor que a vida poderia lhe dar estava lá dentro do palácio do faraó, o maior império da terra. Ele foi aceito como filho da filha de Faraó, como neto de Faraó. Ele poderia, até se candidatar a ser um rei, se tivesse na linha de sucessão, acontecesse alguma coisa, nem sempre o mais velho herda, pode morrer no meio do caminho, e um maldoso, filho de rei na história mostra que, teve muitos que começaram a dar um fim nos irmãos para se tornar rei, inclusive. Moisés preferiu ser povo, parte do povo, herdeiro da herança do povo de Deus, do que ser herdeiro de Faraó. O texto paralelo que Hebreus, aqui o autor de Hebreus tem referência, é a continuação ali. Se você quiser olhar, Êxodo capítulo 2, diz lá que a partir do verso 11, que Moisés, sendo homem já feito, foi visitar os seus irmãos. Ele cresce, debaixo primeiro da tutela da sua própria mãe. A mãe o educa, a mãe o alimenta, e aí mais maiorzinho ele tem os benefícios lá do palácio. Mas já adulto, ele que conhecia já a história, a fé, a cultura, a esperança do seu povo, do povo hebreu, ele vai visitar os hebreus e, vendo um de seus irmãos sendo espancado, ele vai lá e mata um egípcio. E aí ele vai tentar fazer o melhor por meio do, ali pelo seu povo, pelos seus irmãos, mas aparecem dois que ele achou que matou o egípcio, enterrou, achou que estava em secreto, mas não, tinha gente que tinha visto, estava correndo a notícia de que Moisés tinha matado um egípcio. E aí, quando Moisés vai tentar orientar, dois israelitas, eles viram para ele e falam: olha, você vai matar a gente também? E aí Moisés viu que a notícia tinha se espalhado, que Faraó já estava louco da vida pela atitude que ele tinha tomado, e Moisés mesmo assim escolhe dar um destino para a sua vida, não de ir lá pedir perdão, clemência do Faraó, para continuar desfrutando de toda a riqueza, de todo o luxo, de tudo que ele podia ter e teve até então, mas ele escolhe continuar sendo identificado como um hebreu. E aí ele foge para Midian, terra de Midian, e vive lá por muitos anos. O autor de Hebreus, ao falar sobre isso, ele diz que Moisés, pela fé, preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a poder usufruir de prazeres que são passageiros,
que são fruto do pecado, porque para ele, para o crente, para aquele que vive pela fé, é melhor ser desprezado por causa de Cristo, e existe uma riqueza maior em sofrer por Cristo do que experimentar e desfrutar dos tesouros deste mundo, os tesouros do Egito. Mas isso só pode ser verdade se a pessoa consegue ter fé. Eu disse que fé, antes de tudo, está relacionado com experiência. E o texto diz que isso aconteceu, ele conseguiu recusar os tesouros, recusar as benesses, recusar os privilégios e preferir sofrer sendo parte daquele povo escravizado que era povo de Deus. E o autor de Hebreus fala que por causa de Cristo, isso, né? Que é interessante, né? Liga para a gente não ter dúvida que a história toda é regida por Cristo, tudo isso, né? Jesus está no centro das Escrituras por um motivo. Ele diz, porque contemplava a recompensa. Então, em segundo lugar, é necessária a segunda experiência que nós precisamos ter e continuar vivendo nela. Para conseguir viver pela fé, é que nós precisamos ter a experiência de nos deleitarmos na recompensa que temos por meio de Jesus Cristo. Não vive pela fé quem não consegue se alegrar com a salvação que é oferecida em Jesus, com a eternidade que é oferecida em Jesus, com a paz que Jesus nos dá, com a alegria que Jesus nos proporciona. Não pode dizer que tem fé, não permanece na fé quem não desfrutou da recompensa da fé em Cristo Jesus. Quem tem fé em Cristo Jesus, como Moisés, não vai titubear. Pode pensar porque a gente é humano, pode ser tentado porque a gente é pecador, mas quem vive pela fé, se tiver que escolher entre os benefícios da graça de Deus em Cristo e as riquezas maiores e os prazeres maiores dessa vida, é alguém que vai escolher Cristo Jesus, porque sabe a recompensa que ele terá, porque experimentou de uma vida que nada nem ninguém lhe poderia dar, porque ser povo de Deus, ser cuidado por Deus, é muito mais precioso, é muito mais satisfatório do que fazer qualquer coisa que o nosso coração, além disso, possa desejar. Então nós dependemos, para a nossa vida ser completa, nós precisamos experimentar o poder dessa fé que traz esse senso de recompensa, que faz esse senso de que vale a pena viver por ela, de que faz a gente ter essa experiência de que andar com Deus é muito melhor do que qualquer outra coisa desta vida. Irmão, a gente está aqui, a gente passa por tribulação, a gente conta testemunho, e qualquer outra coisa, não é e não pode ser por outro motivo. É porque pertencer ao Senhor traz mais satisfação do que qualquer outra coisa boa que possa existir nesse mundo. E quando a gente tem essa fé, quando a gente experimentou essa realidade, a gente não abre mão. A gente não abre mão. E é essa fé que faz a gente suportar, vencer, a começar o pecado, né? O texto diz que Moisés preferiu sofrer
do que desfrutar dos prazeres transitórios do pecado, mas também de poder colocar como prioridade aquilo que Deus tinha para a vida dele. Porque uma vez que nós temos a experiência de ser participante daquilo que Deus faz no meio do seu povo e em favor do seu povo, nada é mais poderoso, nada é mais rico, nada é maior do que essa experiência de ser recompensado direto por Deus. E é somente quem consegue contemplar, só quem consegue olhar para a eternidade com alegria, com esperança, só quem pode testemunhar a paz que há em Cristo Jesus, só quem pode, se sentir aliviado, porque os pecados foram perdoados, porque o amor de Deus é real, que pode de fato se sentir recompensado e que pode de fato experimentar aquilo que só vem por meio da fé. Nós precisamos reconhecer os sinais da graça de Deus, mas muito mais do que isso, nós precisamos ter a experiência do Deus que faz coisas muito melhores do que qualquer outra coisa que o ser humano possa fazer. E se não experimentar isso, ninguém ainda tem condições de dizer que está vivendo pela fé, de que é realmente um crente no Senhor Jesus Cristo, de que de fato é mais que vencedor, de que vai superar, que vai vencer as adversidades, porque a fé no Senhor Jesus traz a experiência, traz essa percepção da recompensa. Mas quem tem isso atropela qualquer dificuldade, qualquer enfermidade, qualquer perseguição, qualquer tentação, porque a experiência da recompensa por meio de Jesus nos traz essa certeza de uma riqueza incalculável que nos é dado somente por causa e por meio da fé em Cristo nosso Salvador. Então é necessário experimentar, é necessário cultivar, é necessário se alegrar no céu, é necessário se alegrar na vida cristã, se gloriar em Cristo. Você quer viver pela fé, continua louvando ao Senhor, se alegrando em louvar ao Senhor, em amar o Senhor, a ter um coração que ama estar na presença de Deus, porque é assim que o crente vai caminhar pela fé, é se alegrando, é contemplando aquilo que o Senhor fez, faz e fará em seu favor, que nós superamos as dificuldades dessa vida. E por fim, verso 27, diz: pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Por fim, o texto diz que Moisés é referência e precisa nos encorajar a viver pela fé, porque Moisés, além de ter tido, a partir da sua experiência familiar, a capacidade de saber que Deus, e de experimentar e de ser testemunha, ele mesmo era testemunha de que Deus sinaliza a sua graça, a sua bondade, a sua presença de diversas formas, circunstâncias, ainda que sejam singelas aos nossos olhos, ele mostra que ele é o nosso Deus, que ele é fiel, que ele continuará conosco. E além de ter tido a experiência de saber que era parte da aliança, de saber que as riquezas que Deus tinha para o seu povo eram também para si mesmo, de saber que o Senhor realmente
o tinha alcançado e alcançaria e completaria com o seu favor, com a sua salvação, com a sua bondade. Moisés é referência para nós de viver pela fé, porque ele experimentou ter se encontrado pessoalmente com o Deus que se revela. Moisés não só desafiou o Egito, Moisés não só desprezou o Egito, preferiu sair do palácio do rei para ficar em qualquer lugar, teve que se esconder durante o tempo, ser parente do sacerdote Midian, tudo lá, fez família, tudo, mas já lá na terra de Midian, Moisés pôde ser quem ele foi, fazer o que ele fez, ser instrumento de Deus naquilo que Deus fez de tão glorioso através da sua vida, porque ele podia, nas palavras do autor de Hebreus, ele podia ficar firme, porque a sua fé era a fé de quem podia caminhar como quem pudesse ver aquele que é invisível. Volta lá, Êxodo capítulo 3, vou ler o texto todo não, começa lendo aí comigo o verso 1, diz: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama, uma chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Verso 5. Verso 5 não, já vai para o verso 6. Aí Deus já tinha falado, Moisés, não se aproxime, tira a sandália de seus pés. Verso 6. Disse mais o Senhor, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés já sabia, desde criança, ele foi criado por sua mãe, ele se identificou com o povo de Deus, ele se identificou com as promessas do povo de Deus. Isso já era para ele uma realidade poderosa o suficiente para ele preferir as coisas que Deus tinha para o seu povo ao que o Egito poderia oferecer para si mesmo. Ele tinha condições de caminhar debaixo da direção que Deus lhe daria para poder viver, por meio desses sinais que Deus faz e manifesta ao seu povo. Mas Moisés pôde fazer o maior ato, ser o homem que liderou o maior ato que a Bíblia narra no Antigo Testamento, que foi sair do Egito, que foi ser o líder da libertação do povo do maior império da terra, porque um dia ele não só se identificou com a herança, com as bênçãos, com o cuidado de Deus com seu povo, mas um dia Deus chegou a Moisés, perante Moisés, e disse a ele: eu sou, o Deus do teu pai Abraão, o Deus do teu pai Isaque, o Deus do teu pai Jacó, e agora eu sou o Deus de Moisés também. Moisés só creu, só confiou, só discerniu quem estava falando com ele, pôde ouvir a voz do Senhor e ser quem ele foi, porque um dia ele teve um encontro pessoal com o próprio Deus. Porque um dia ele experimentou o fato de que Deus é um Deus que vem ao encontro do seu povo,
que Deus se revela ao seu povo, que nós não precisamos depender somente do exemplo dos nossos pais, dos nossos líderes, de sacerdotes e qualquer outra pessoa, mas que Deus vem aos seus filhos e filhas e se manifesta como Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que também passa a ser o nosso Deus. Só quem tem essa experiência pessoal com Deus pode encarar os Egitos do mundo, pode encarar o faraó e poder dizer: você pode vir com carros e cavalos, eu porém vou em nome do Senhor. Porque ele não está dizendo: eu vou em nome do Deus que meu pai serve, que meu avô servia. Ele está dizendo: eu vou em nome do Deus que eu caminho junto, o Deus que tem uma aliança comigo, o Deus a quem eu sirvo, o Deus que cuida de mim, o Deus que prometeu e vai se cumprir, o Deus que é o meu Deus. Sem a experiência de que Deus é o nosso Deus, sem a revelação desse Deus constante em nossas vidas, nós nos amedrontamos com a ira do rei, nós nos desencorajamos diante do poder do Egito, nós nos enfraquecemos e não continuamos firmes. Mas se a gente conhece o Deus a quem nós servimos, o Deus a quem nós colocamos nossa fé e nossa esperança, nós, à semelhança de Moisés, podemos dizer: vamos permanecer firmes como quem vê aquele que é invisível. Deus é invisível. Moisés, passado muito tempo, já feito, vivido grandes coisas com o Senhor, quando o seu povo peca, comete idolatria lá, faz o tal do bezerro de ouro, Moisés fala: Senhor, preciso de mais, preciso conhecer mais, mostra-me a tua glória, não me faça subir neste lugar se a tua presença não for comigo e conosco, a gente sempre pode conhecer mais do Senhor, mas é necessário para a gente poder ter realmente uma caminhada de fé, experimentar os frutos da fé, atravessar os mares vermelhos da vida. Nós precisamos ter essa experiência de que Deus vem até nós e diz: olha, eu sou o Deus do teu pai, do teu avô, do teu pastor, da tua igreja de Israel, mas eu também sou o teu Deus, confia em mim que eu estou contigo e vou permanecer com você. Só crê, só confia, só espera que o mais eu vou fazer. Nós precisamos ser pessoas que experimentam a realidade que Deus se manifesta. O que faz diferença na minha vida e na tua vida é o fato de que Deus se revela, que Deus se manifesta, e não é somente através desses sinais. Muitas vezes nós vamos precisar perceber que esse Deus que se manifesta faz sinais, e naquele momento Ele quer simplesmente sinalizar para a gente caminhar pela fé. Nós precisamos perceber e confiar na promessa desse Deus, na salvação desse Deus, na paz, naquilo que Ele já operou em nossas vidas, e preferir o que Ele faz conosco do que outras propostas alternativas que temos no mundo. E aí nós precisamos conseguir experimentar a alegria, experimentar isso de uma maneira viva e verdadeira, que vai além de teoria, de tradição, de fazer parte de um corpo de pessoas ou qualquer outra coisa, mas sobretudo nós precisamos confiar, nós precisamos nos render, e nós precisamos nos permitir ser encontrados, ser pessoas que
que a quem Deus se revelou pessoalmente, nós precisamos ter um relacionamento vivo com esse Deus, porque só caminha e só consegue caminhar pela fé aqueles a quem Deus disse: eu sou, e eu sou teu Deus. Se rende a mim, se submete a mim, anda comigo, ser fiel à minha aliança, confia nas minhas promessas, porque eu estarei contigo. E a partir do momento que Deus se manifesta a nós, nada vai nos parar, nada vai nos derrotar, nada vai nos enfraquecer, porque aquele que é criador dos céus e da terra, aquele que é sustentador do universo, disse: eu sou o teu Deus, e não existe Faraó, não existe Egito que vai te derrotar. Você é fraco, mas eu sou Deus. O mar não vai te parar, as dificuldades não vão te derrotar, a aridez do deserto não vai te consumir, as pragas e doenças não vão te tragar, porque eu sou Deus que zelo por aqueles que me conhecem, que me amam, que me honram, que me glorificam, que priorizam a minha aliança. A nossa fé é um relacionamento com esse Deus. Jesus Cristo veio para que nós conheçamos este Deus. A palavra de Deus é referência para nós não nos perdermos nos nossos pensamentos e percebermos a revelação deste Deus. Não existe nada mais importante do que caminhar como que vendo aquele que é invisível. Deus é um Deus vivo e verdadeiro. A maior, a única verdadeira, grandiosa diferença que pode existir, né? E por que nós estamos aqui hoje? Porque nós cremos em Deus, em quem cremos, cantamos, fazemos, deixamos de fazer, é porque Deus é um Deus vivo e verdadeiro, porque Deus é um Deus que se revela a nós, porque Deus é um Deus presente, porque Deus cuida pessoalmente das nossas necessidades, Ele nos segura pelas nossas, nas nossas próprias mãos, com as suas mãos, porque Ele é o nosso Deus que é fiel e poderoso. E quem conhece esse Deus só pôde conhecer porque um dia creu, porque um dia se abriu, o Senhor começou a se manifestar, a sinalizar, e ele aceitou que Deus é quem estava ali manifestando sua bondade para com ele, porque conheceu que o Senhor tem uma eternidade para viver, que começa agora, mas para viver na presença dele, e a pessoa encontrou descanso, encontrou paz, encontrou realização nessa promessa, mas também porque essa pessoa pôde perceber que esse Deus é um Deus que caminha conosco, que vem ao nosso encontro, e ao podermos ter contato com Ele, a nossa vida é transformada, a nossa vida é completa. Nós não podemos mais ser os mesmos, nós não temos mais os mesmos gostos, nós não vivemos mais pelo que vemos, pelo que sentimos, pelo que pensamos, mas nós passamos a viver pela fé nesse Deus que vem ao nosso encontro. E eu quero te convidar a refletir como você está tentando caminhar pela fé. Você está tentando caminhar pela fé somente tendo uma expectativa de que algo ou alguém melhor, maior que você vai fazer alguma coisa em seu favor. Isso não é mentira, mas Deus tem mais para você. Você está vivendo pela fé porque você aprendeu assim viver, porque seus pais te ensinaram, porque você não tem motivo, para não crer em Deus. Deus tem mais para você. Você está vivendo pela fé porque é assim que o seu povo, que é assim que pessoas de bem vivem, tendo uma religião, tendo uma perspectiva de vida. Deus tem mais para você.
Deus só quer que nós possamos abrir os nossos corações, que Ele também vai se manifestar a nós. Eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e agora eu sou o teu Deus. Você jovem, você adolescente, quem sabe que ainda não experimentou essa realidade, ou mesmo você adulto que vem à igreja, mas ainda não, sabe, não tem essa experiência pessoal com o Senhor. Eu quero te encorajar a que você tenha uma atitude diferente, a parar de ficar somente pensando nas coisas, a parar de ficar somente, questionando, somente se preocupando, e abrir o seu coração. Deus, eu quero te conhecer. Deus, eu quero perceber o teu cuidado. Eu quero caminhar para além das minhas forças e capacidades. Você pode ficar em pé? Sem fé é impossível agradar a Deus, e sem fé nós não transcendemos os nossos limites, mas a verdadeira fé é a fé daquele que conhece Deus como seu Deus. Eu quero te convidar a você renovar essa fé, se você já tem. Eu quero te convidar a você clamar pelo Senhor, para que Ele te dê essa fé, caso você ainda não tenha essa experiência, porque fé não é só expectativa, não é só otimismo, não é só uma série de aceitação de ensinamentos, doutrinas, pensamentos, mas fé é experimentar, é experienciar um Deus que é o Deus vivo e verdadeiro. Eu quero te convidar a poder viver sustentado pela revelação que Deus fez, ou quem sabe ainda fará na tua vida. Se você se encontrou com Deus, como Moisés um dia se encontrou e Deus se manifestou, tenha certeza, tenha clareza, você não vai ser tragado, você não vai ser derrubado, você não vai ser derrotado. O Senhor que te chamou é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. Ele é o seu Deus, Ele não te abandona, Ele é fiel e não nega a si mesmo. E Ele salva, Ele abençoa, Ele cuida do seu povo, e Ele traz para as nossas vidas tudo, não da forma com que nós imaginamos, mas de uma forma muito mais realizadora do que qualquer outra coisa que a gente possa colocar no lugar dele. Por isso nós precisamos deixar, quem sabe, muitas coisas, para que consigamos continuar experimentando, ou até experimentar pela primeira vez esse Deus que quer se revelar a nós. Então se renda a Ele, creia nele, tenha essa atitude de fé, que Deus é o Deus vivo que vem ao nosso encontro, e uma vez que Ele veio, nada nem ninguém pode nos roubar a garantia de que nós temos a comunhão, nós temos a segurança, nós temos a alegria, nós temos o cumprimento da promessa do Senhor em nossas vidas. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar, Senhor, a Deus, junto com os meus irmãos, pedindo, ó Pai, que o Senhor nos dê a graça de ter a nossa fé fortalecida neste momento, nessa manhã. Ó Deus, o Senhor conhece as nossas limitações, o Senhor conhece o tamanho dos problemas que enfrentamos, que muitas vezes podem até tentar eclipsar, Senhor, ó Deus, aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que o Senhor, ó Deus, tem falado, tem feito, tem nos preparado para poder viver e poder até perceber, ó Pai, o teu cuidado, a tua bênção sobre tantas questões de nossas vidas, ó Pai. Nos ajude, renove a nossa fé para que aprendamos a confiar e a perceber os teus sinais e poder, Senhor, ó Deus, andar na segurança de saber que o Senhor é de fato alguém que cuida do teu povo, que não trabalha, Senhor, Deus, não faz a gente viver de coincidências, mas que faz com que a nossa vida tenha propósito, com que as coisas aconteçam não sem sentido, ó Pai, mas o Senhor está no controle de todas as
coisas e nos dá condições de caminhar, Senhor Deus, nessa segurança. Pai, nos ajude, Senhor Deus, a ter a paz no coração, de poder perceber o quão maravilhoso é te servir. Renova a nossa fé, para que não prefiramos nada além da tua presença, nada mais do que o Senhor tem reservado, e não haja motivo de esperança maior do que passar a eternidade junto contigo, Senhor, em nossos corações, para que, Senhor Deus, nada neste mundo nos roube a paz, nos roube a segurança, nos roube a alegria que há somente em Cristo Jesus. Mas sobretudo, Senhor, nos dá, Senhor Deus, essa firmeza de poder, ó Pai, viver como quem está vendo o Senhor, que é invisível. Nos dá essa segurança de saber que o Senhor pessoalmente veio ao nosso encontro, nos salvou, fez uma aliança conosco, nos ama, nos redimiu, nos sustentou, nos amarrou, de maneira que nada mais pode nos desligar de Ti, Senhor. Ó Deus, seja o nosso Deus pessoalmente, ó Pai, porque nada nem ninguém vai poder diminuir a Tua obra, nada nem ninguém vai poder atrapalhar os Teus planos, nada nem ninguém, Senhor a Deus, vai nos privar de viver a herança do Senhor, quando nós confiamos que Tu és o nosso Deus, e é o Deus Todo-Poderoso, Deus verdadeiro, Deus vivo, Pai. Vem se manifestar, Senhor. Ó Deus, vem trazer a nós, fazer com que vivamos uma fé que é experiência do Teu povo que caminha contigo, que vai para além de ensinos, que vai para além de tradições, de costumes, que vai para além, Senhor Deus, da reunião gostosa com irmãos a quem amamos, que vai para além, Senhor Deus, de uma disciplina que faz bem para a vida, mas que é, Senhor Deus, andar contigo e depender do Senhor, para poder transcender, ó Deus, os limites que, Senhor Deus, nós temos, porque somos carne, mas contigo, Senhor Deus, podemos ir muito além do que os nossos olhos podem ver e o nosso coração possa imaginar. Seja o nosso Deus, ó Pai, nos dê a experiência de ser um povo que serve o Deus vivo e verdadeiro e que caminha pela fé para a glória do nome de Jesus Cristo, a nossa oração. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus já tem um caminho aberto pelas águas.